O que é a gamificação? É você introduzir elementos que são típicos e comuns de jogos a uma outra situação, que não é um jogo, com o objetivo de tornar essa experiência, né, que está sendo gamificada, mais interessante, mais engajante e, no fim das contas, a gente quer gerar mais resultado, ter um resultado mais positivo. Gamificar o quê, né? Gamificação é uma coisa que precisa de complemento. O que dá para gamificar? Qualquer coisa que exija uma mudança, na verdade. Mudanças de comportamento, novos hábitos, atingimento de metas. Toda vez que você precisa de um esforço diferente das pessoas, inserir esses elementos de gamificação contribui muito. E aí eu acho que tem uma coisa que é válida trazer como conceito, que a gamificação não necessariamente é o game. São duas coisas que são distintas. Muitas vezes elas se misturam, mas a gente pode imaginar que a gamificação, se a gente enxergar que tem várias etapas, a gente pode imaginar pegar todo esse processo e deixar ele amarelinho, né? Então a gente vai gamificar tudo isso daí. Então, do início até o final, esses elementos de game vão estar presentes, fazendo uma linha condutora, e essa experiência no final vai ser mais relevante, vai fazer mais sentido para o nosso usuário, né? Vamos começar invertendo o título, né, dessa fala que a gente trouxe para vocês hoje. Então, como que a gamificação não funciona? Aqui que a gente tem aqui, né, a utilização aleatória de elementos de jogo sem planejamento. Ou seja, vamos colocar uma pontuação, então toda vez que ele manda o relatório ele ganha 100 pontos. E aí, se de repente isso acontece um determinado número de vezes, ele sobe de nível e ele ganha uma conquista, um troféuzinho. Ou, de repente, vamos colocar um ranking que vai ser incrível, eles vão adorar. Então, não adianta a gente jogar esses elementos no nosso processo, ou enfim, no objeto, né, que está sendo gamificado, e achar que ele vai ser um elemento milagroso e ele vai trazer um resultado. Porque é muito rápido, o nosso participante ele percebe que isso não está conectado, não está relevante, não está, de fato, trazendo um estímulo genuíno para que ele continue. Tem um dado interessante da Gartner. Eles estimavam na época que até 2014, 80% das aplicações gamificadas teriam sido mal sucedidas por conta de não existir um game design ou uma estratégia adequada por trás. Então isso é importante a gente saber também, porque vocês vão ter contato com muitas aplicações que são gamificadas e a experiência de vocês não vai ser tão interessante assim. Vai falar, poxa, me decepcionei um pouco, isso daqui achei que não esperava mais. E aí é importante a gente ter esse olhar para saber como que foi esse processo, né? Então, assim, em última análise, o que é importante a gente saber? O que é uma coisa bastante óbvia, né? O jogo ele não é divertido porque ele é um jogo. Ele é divertido porque ele foi bem feito. Tem alguns pilares aí que a gente foi identificando e estudando que vimos que faz bastante diferença. A primeira delas é ajudar as pessoas a entender qual é o propósito daquilo, por que ela está jogando aquilo e qual que é o impacto do que ela está fazendo. Uma segunda coisa que a gente tem encontrado que mobiliza, especialmente essa geração mais jovem, me fala o que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir e me deixa fazer isso no meu tempo, do meu jeito. Eu quero fazer do meu jeito. Coisa relacionada a ritmo, né? A gente tem muita demanda pela nossa atenção, então a gente tem que oferecer as coisas em formatos que sejam rapidamente absorvidos. Microvídeos, microexperiências, podcasts curtos, todas essas microdoses a gente vê que funcionam muito bem. Colaboração, a gente vive num mundo de cocriação, co-construção, a gente é demandado o tempo todo, vamos trabalhar em equipe, e aí a gente passa treinamentos ou que as pessoas ficam assistindo sozinhas e nem sequer comentam com a pessoa que está do lado. É uma mudança simples aí que já gera bastante resultado. Então tem alguns conceitos que são importantes para a gente ter esse resultado. Um deles que a gente pode falar é uma imersão profunda. Então quem quer que faça essa solução tem que entender profundamente do assunto. Ou do processo, ou ambos, né, se for o caso. Então, não tem outra maneira. Às vezes, a gente pode ter uma solução pronta no mercado, mas ela só vai trazer valor ao ser aplicada se fizer muito sentido depois dessa imersão. Então, mapear o perfil dos jogadores. Isso é uma coisa muito interessante. Academicamente falando, todo mundo é um jogador. Então, às vezes a gente não se reconhece, mas faz parte da natureza humana jogar. Tem muitos estudos que vão mapear um monte de perfis. Se a gente for pegar o mais simples de todos, a gente tem alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, você pode ter alguém na sua equipe que fala assim, eu quero ganhar dos outros. Então, esse cara tem um perfil competitivo. Se a gente, por exemplo, inserir um ranking, ele vai achar isso bastante interessante, porque ele vai poder exercer essa característica que ele tem. Um outro pode dizer assim, eu quero coletar todos os itens. Então, tudo que você criar de oportunidade para ele adquirir ali, conquistar, para trazer mais uma peça para esse quebra-cabeça no perfil dele, ele vai estar muito feliz de fazer. Que é o colecionador, né? O outro ele pode dizer assim, quero ajudar os outros e me expressar. Então, esse é um jogador social.
se você cria uma experiência que contempla os dois primeiros e, de alguma maneira, não cria formas desse terceiro atuar dentro do jogo, ele vai ficar um pouco frustrado. Ele vai ver as pessoas se divertindo, mas para ele não foi tão relevante. E um quarto que seria assim, quero descobrir tudo. Então esse é o explorador, ele vai querer esmiuçar todas as possibilidades que estão ali, inclusive ele pode querer descobrir um jeito de trapacear, se você permitir, né? Então assim, o pessoal é muito criativo, é um case que a gente nem tinha prêmio associado e assim, os nossos perfis exploradores, eles apareceram 100% para conseguir ficar no topo do ranking. Então, o game design, que é assim, você ter o fornecedor, enfim, o parceiro que estiver trabalhando com você, ter esse fundamento dentro da equipe. Porque ele vai ser muito necessário para a gente saber. A gente está falando, como que a gente seleciona esses elementos? Então, precisa ter essa competência envolvida. E tudo isso muito voltado para as métricas. Jogo é muito legal quando funciona, todo mundo se diverte. Mas a nossa preocupação é no final do dia isso se transformar num número. Isso poder ser mensurado e falar assim, olha, funcionou o jogo porque algum índice subiu. Então a retenção subiu, a aplicação do treinamento subiu, o número de feedbacks trocados subiu em muitas grandezas, né? Então, se a solução não traz um recurso para fazer essa visualização, como é que a gente vai saber, né, depois? Como é que a gente renova essa ferramenta? Como é que a gente expande essa ferramenta? Na base do feeling? Todo mundo está gostando. Então, para a gente é um ponto que é muito chave, né? Bom, a gente vem aplicando esses princípios aí com um monte de ferramentas e temos tido um resultado bem bacana. Jogos de carta, storytelling, simuladores, jogos de celular ou desktop, quadrinho, facilitação gráfica, animação. Todas essas ferramentas a gente vem trazendo de alguma forma um jeito de gamificar. Aqui tem um último slide sobre essa parte de como funciona, né? Como pode funcionar a gamificação. E a gente trouxe um estudo do próprio TAC. Quando você mapeia o fluxo do usuário, que a gente chama de loop, que é basicamente essa atividade que ele vai se submeter, né? Ele vai passar enquanto ele estiver dentro do seu aplicativo, da sua ferramenta, a gente consegue entender em cada etapa as oportunidades de gamificação que a gente tem. Então, o case que eu vou mostrar hoje para vocês aqui é um case que foi desenvolvido junto com a Next Level e ele foi desenvolvido para o treinamento de uma área comercial da indústria farmacêutica Hipermarcas. Então, o desafio, gente, era assim. Eu estou na empresa há 3 anos e meio e assim que eu cheguei, o desafio a gente precisa mudar a cultura de vendas dessa empresa. Mas é difícil você mudar a cultura de uma empresa, de um vendedor, de uma força de vendas de cerca de 800 pessoas, que é o público que eu treino, assim da noite para o dia. Mas essa era a demanda, uma demanda reprimida. Enfim, toda a técnica, toda a abordagem comercial virou de ponta cabeça e a gente precisava que o vendedor mudasse o comportamento dele. E aí, eu trouxe o Beto para contar essa historinha para vocês. Ele é um colaborador nosso que não sabia como ele podia aprender, treinar, simular essa nova abordagem comercial e, para isso, a gente desenvolveu o Hyper Selling Game. Olá, este é Beto, um novo colaborador da Hipermarcas. Que foi, Beto? Você está triste? Por quê? Já sei, você está inseguro e gostaria de encontrar um jeito de checar os seus conhecimentos, fazer bonito na hora H com os clientes. Sabia que tem um jeito de você fazer exatamente isso e ainda se divertir? Vou te mostrar o novo Hyper Selling Game, um jeito divertido de checar seus conhecimentos sobre os produtos e aprender as melhores abordagens para o contato de negócios. Bom, vocês viram que ele tem uma parte que é um simulador de negócios e é um algoritmo que tem por trás, é uma árvore de decisão. Conforme ele decide, vai prosseguindo, né, a história e ele ganha pontos conforme ele toma decisão. O que eu vou mostrar para vocês agora foi uma pesquisa que a gente fez com os usuários. Temos ali 808 colaboradores, cujo o índice de resposta nos surpreendeu. Então, os resultados que eu vou mostrar para vocês aqui, do ponto de vista deles, é um resultado bastante robusto, né, em termos de feedback. A primeira pergunta foi, o que você achou da navegação do jogo? A gente perguntou, você acha que esse jogo é uma ferramenta útil de treinamento para você? 92% deles disseram que sim. Você considera que, por meio desse jogo, a sua atuação melhorou junto aos clientes? Ou seja, aquilo que eu aprendi no simulador, eu consegui replicar
de alguma forma na prática com o meu cliente? 54% sim, ficou melhor a cada dia. Depois eu faço uma correlação com a prática. Algo de novo, de conceito ou de aplicação, ele está aprendendo por meio do aplicativo. Você considera esse game uma forma divertida de aprender? Que a gente está vendo se o jogo tinha alguma interação legal. Eles disseram que sim, mas olha, tem uma oportunidade de ser mais divertido. Por isso é que, além do simulador, nós lançamos o quiz, que permite mais interatividade, a foto do usuário, ele pode mandar questões, ou seja, a gente começou a trabalhar com umas questões mais de redes sociais. O que lhe motiva mais a jogar o game? Aprender uma nova abordagem promocional a cada jogada. E, de uma forma geral, como você avalia o game? Se a gente soma ótimo e bom, dá mais de 89%, né, por cento de... Quase isso, né? 82% de favorabilidade com relação ao jogo. Do ponto de vista comportamental, teve algum impacto? Sob o ponto de vista de negócio, esse novo modelo de processar a relação com o cliente, isso provocou um impacto considerável na empresa, em torno de 20% de aumento de demanda antes e depois da implementação dessa nova cultura de vendas. Essa curva aqui vermelha que eu mostro para vocês, a partir de... Logo depois que a gente começou a implementar a técnica em si, ela mostra que, ao longo do tempo, essa habilidade ela foi crescendo. Essa aqui é uma regressão, né? É uma curva de tendência, mas mostra que, se a gente fizer uma tendência de futuro, é provável que eles adquiram habilidade ao longo do tempo. O que a gente vai trabalhar daqui para frente é produzir mais interação, colocar uma rede social interna dentro do jogo para permitir que eles possam trocar, né, publicar seus feitos e gerar mais engajamento. Como é que eu desenvolvo a cultura de segurança nas organizações? E, na verdade, a gente já pegou vários momentos da empresa, né? Ou seja, segurança é um valor para a companhia, né? Então, 2 vezes por ano, eles fazem uma parada de segurança, que se chama Dia da Segurança. Como era segurança, né, o tema central, a gente tinha um público muito operacional. Era sensibilizar esse cara ou sobre um tema técnico, ou seja, como é que ele vai fazer uma atividade de forma segura, ou algo comportamental. Ele pode conhecer tecnicamente o procedimento, mas ele tem que querer cumprir o procedimento. Com o tempo, a gente percebeu que a gente não podia tratar a segurança de uma forma isolada, ou seja, segurança só é importante para quem é da área operacional, para quem põe a mão na massa. A gente falou, não, temos que tratar isso de uma forma mais ampla, a gente tem que envolver 100% da organização. Não importa se a pessoa é um BP de RH, ela tem que estar envolvida com esse conceito, ela tem que entender qual é o papel e a responsabilidade dela dentro desse contexto de segurança. Na verdade, a gente tinha um desafio para 2017. Foi então que vieram os nossos medos. Mostramos aí os nossos fantasminhas nos rondando, né? Essa população, será que vai ter, né, conexão com o smartphone? Mas aí a gente fez um levantamento e descobriu que 95% da população tinha smartphone. Bom, então os nossos fantasmas começaram a ficar menos assustadores. Por outro lado, a gente precisava encontrar alguma coisa legal, como o nosso parceiro da SAB, que tinha mesas interativas, né? As mesas viravam touch. E aí a gente chamou o pessoal da SAB, desenvolvemos então 2 games, um game via aplicativo e esse game ele foi um pré-treino, um pré-work. Elas tinham uma projeção, era quase um 3D ali, né? Sim. Onde ele tinha o touch, mais a tela, aquilo tudo conversava com eles tinham que ir tocando para a tomada de decisão das situações em grupos, né? Então foi bem surpreendente com a experiência que eles tiveram de interagir com a máquina e o processo, né, da interação com a tecnologia. E o grande desafio, na verdade, a gente era criar dilemas e não perguntas e respostas, porque seria fácil. Lembrando que essas pessoas já têm um nível de conhecimento em segurança bastante alto, mas o dilema ajudou. Ele tinha uma reunião, como era o caso? Por exemplo, uma das situações para o público administrativo, por exemplo, era assim, poxa, eu tenho uma reunião em Piracicaba, 2h30 de viagem, enfim. O cara sai daqui de manhã cedo, faz uma reunião aqui, corrida, tal. Aí ele chega lá depois em Piracicaba, no final da tarde, faz a reunião se estende além do horário. Quer dizer, ele está exausto e ele tem que pegar uma estrada à noite. O que ele deve fazer, né? Então, a gente punha situações. Eu devo voltar para casa porque eu preciso estar com a minha família? Ou não? Será que eu devo reservar um hotel, dormir aqui por hoje e dirigir descansado no dia seguinte, né? Dilemas desse tipo. Então, assim, não era algo muito óbvio,
né? Mas que os faziam refletir, porque são situações do dia a dia que as pessoas vivenciam. E elas tomam essas decisões, muitas vezes, na maior das boas intenções, mas se colocando em risco. Então, é isso que eles gostaram. Eles falaram, poxa, eu pensava assim, eu achava que agir daquela forma não tinha problema. Então, a gente trouxe o conceito de prática segura, de eu absorver isso para o meu dia a dia de uma forma dentro dos dilemas que eles vivem mesmo, né? Vamos falar dos pontos positivos. Então, a gente teve uma grande aderência aí. Dos 1.000 colaboradores da Comgás... Isso foi só do pré, né? Assim. Isso, do pré. 457 concluíram o game. Da contratada, de 2.500, 965, o que foi até uma surpresa. E aí, no game mesmo, aí foi 100% de 100%. participação, que foi no dia presencial, onde eles participavam com a máquina. Agora, como aprendizado, acho que foi legal. A gente identificou gaps de conteúdo no próprio game. Acho que o game tem uma dessas responsabilidades. Ele ajuda a gente a identificar onde tem gap, né, de conteúdo, de conhecimento. Né? A gente teve uma super adesão, gerou curiosidade num dia da segurança que acontece a todos os anos, mas nos surpreendeu, né? Como uma primeira experiência com essa população, né? Com tecnologia, foi muito positivo. A gente veio de um primeiro painel focado na experiência do usuário, e gamificação é uma ferramenta precisamente para a gente trabalhar a experiência desse usuário. E é uma realidade que já existe no ser humano há muito tempo, não é tão nova, por mais que seja tendência nesse momento, porque os profissionais e algumas organizações estão começando a implementar. Eu acho que a gente tem uma vida meio gamificada, né? Tudo que acaba engajando você a participar de uma coisa ou de outra, eu acho que as pessoas, de certa forma, já têm isso na vida, mesmo não tendo noção que isso é um game. Por exemplo, quando eu conhecia a ferramenta da própria Ataque, é sensacional, né? Quer dizer, que legal eu poder trazer para cá quem tem o mesmo valor que a gente.